Papo de Basquete. Boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje estamos aqui para a estreia desse podcast, que é o Papo de Basquete, um podcast sergipano, onde vai trazer tudo sobre o esporte da bola laranja, o basquete local, nacional e internacional. Hoje estamos aqui com o Zé Lima e com o nosso professor Gilson. A gente vai bater um papo hoje, um papo descontraído. Nós estamos aqui no Estúdio Mix, esse nosso parceiro, no Santo Antônio. Estamos falando aqui de Aracaju. Então vamos bater um papo descontraído, vamos saber como foi a vida, como é o cenário atual do basquetebol e tudo que rolar ou quicar com uma bola de basquete na descontraída bate-papo entre Gilson, Zé Lima e eu. Então, boa noite vocês. Boa noite, galera, boa noite. Boa noite, boa tarde, aqui. Bom dia, né? Pra quem estiver vendo, né, no horário que estiver assistindo, a gente tá aqui, é um prazer estar ao lado de Cláudio, de professor Gilson, e vamos aí iniciar esse papo descontraído sobre a vida, a obra e tudo que tem para acontecer no dia de hoje. Hoje a gente vai passear, né, professor, em uma história muito bacana. Professor Gilson, que ele é natural de São Paulo, mas já tem enraizado o coração cidadão sergipano, naturalizado. Já está naturalizado sergipano, então ele traz aí não só a experiência vivida lá do basquete, mas a vida dele em geral. A vida dele como pessoa, como ser humano. E aí a gente abre esse bate-papo, professor, tentando resgatar mesmo como foi a sua primeira experiência com o basquete, como foi lá na infância, como foi esses primeiros kicks. Bom, passou a bola para mim? Passada a bola. Então, que assistência, hein? Como disse, boa noite, boa tarde, bom dia. Muito legal, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente o convite. É uma honra para mim fazer parte desse papo de basquete e abrir aqui, né, a responsabilidade de ser o primeiro aqui, de participar desse bate-papo. Então agradeço a vocês dois, né, ao Douglas também, que não pôde estar presente. E quero iniciar mandando um grande abraço pro meu filho Enzo, porque ele falou assim: pai, eu vou assistir, você vai falar de mim, então pro Enzinho aí, um grande abraço. Sinta-se abraçado, Enzo. Que é um futuro basqueteiro aí. Uma joia. Que iniciou aí no basquete. A base vem forte. Né? Isso, então para ele, para servir de estímulo, né? Então um beijo em casa, né, pra minha esposa, minha filha. Minha filha foi do GR muito tempo. Ela parou agora porque ela quer fazer medicina, então ela deu uma parada. Tem que se dedicar, né? Mas vamos lá, como começou, né, a minha infância com o basquete? Eu não sei vocês, mas eu tenho um irmão que é 4 anos e meio mais velho do que eu. E o meu irmão tem algo muito legal, cara. Eu sempre fui muito amigo do meu irmão, sempre fui muito fã do meu irmão. E o meu irmão começou a jogar basquete na escola, muito cedo. E eu vi o meu irmão de pequenininho e a referência. E isso foi um estímulo para mim a querer entrar no basquete. Tá certo? Então essa diferença entre a gente é justamente... Eu estava vendo umas fotos de infância, porque a gente vive um momento, quando o Douglas me pediu umas fotos, falei, Douglas, eu venho de uma época que a gente não tinha tanta facilidade de fotografar assim, né? Então era uma coisa... E aí eu tava vendo meu irmão arremessando assim, falei, nossa, olha como isso tá presente na minha vida. E eu comecei também na escola, o basquete, a jogar na escola. E muito cedo, comecei com 8, 9 anos, e eu tive um professor que se destacava. Por quê? Porque eu venho de uma geração que os professores gostavam de ensinar... Vou falar um termo que não usa mais, futebol de salão. Sim. Hoje é futsal, né? Fala futebol de salão. Mas o que acontecia era muito mais prático para o professor dar uma bola de futebol. Todo mundo sabia jogar, não precisava ensinar regra. E esse cara não, esse cara gostava e ele montou um time de basquete e a gente foi disputar um torneio escolar e foi ali que eu comecei. E aí eu chamo a atenção para um detalhe que... acho que é um diferencial de São Paulo. São Paulo, a capital, né? A gente não tem praia.
Sim. Então, para você ter uma vida diferente, você tem que se associar a um clube. Tá certo? Então, essa coisa. O lazer atrelado ao clube. O basquete, no caso escolar, é o basquete escolar. Ele não tem nada a ver com a federação. Ele é o basquete escolar. Ele funciona um torneio escolar entre as escolas que participam. Quando você vai para um clube e você se torna federado, que você está afiliado à federação, você está num nível diferente Outro patamar do pessoal da escola. Entendeu? Porque o pessoal da escola joga todo mundo. Aluno vai lá, quer jogar, joga. É o esporte para todos. E o clube já faz uma peneira. O clube escolhe seleciona, os caras. né? Então, eu lembro que quando eu... essa passagem é legal de contar, porque eu não sei quem está assistindo se tem noção de quem é o Carioquinha. Sim. Um grande personagem do basquete brasileiro. O Carioquinha foi um dos monstros, né? Ele joga até hoje no Master, né? E aí continua com o mesmo estilo fera dele jogar. Mas o Carioquinha era um líder. Então o meu irmão, não só eu me inspirei nele, como o meu irmão me levava a assistir jogos de basquete. Então, naquela época, o basquete era o segundo esporte. Sim. Pra quem não sabe, eu nasci em 1965, só pra ter uma ideia de idade, né? Tenho 58. Cronologia. E o Ibirapuera era lotado, né? Então a gente assistia jogos da seleção e o Carioquinha era o grande ídolo. E um dia, eu tinha começado na escola, eu morava perto do Palmeiras, eu fui com o meu primo, falando, vamos tentar treinar no Palmeiras. E a gente foi até o Palmeiras e o Carioquinha tava na porta, reunindo a molecada. Aí eu respirei fundo, criei coragem, levantei a mão. Oi, a gente pode treinar aí? Ele falou, quantos anos você tem? Na época, acho que eu tinha 9, 10 anos. Ele falou, vem pra cá, magrão. Eu era magrelão, magrão. E me batizou de magrão. Sim. Aí eu virei um magrão. Aí ele já chamou um grupo de moleques, olha que legal. O cara tinha esse lado carismático e colocou a gente pra dentro do clube. E ele era o professor da escolinha. E a gente começou na escolinha, né? Assim, com o Carioquinha. Então você imagina pra criançada aquele ginásio lotado. É isso que eu sinto falta hoje, já fazendo uma analogia desse atrativo. E dali que eu comecei. Então, assim, fui pro Palmeiras e logo eu fui fazer parte dos meninos do clube do pré-mini. Já fui pro mini. E já fui federado. Então, quando eu fui federado, eu já me achava... outro nível. E Palmeiras, né, cara? Querendo ou não, desde moleque, que nem eu vejo, meu filho tá jogando sub-12, que nem o filho do Zé. Cara, super competitivos, assim, de disputar e a responsabilidade de você colocar uma camisa do Palmeiras, por quê? Porque vai gente, torcedor de futebol, assistir o jogo e grita e xinga e vai. O clube acompanha a e a molecadinha, assim, aquela responsa. Então a gente entrou assim, era algo assustador, porque era uma responsabilidade tanto, assim, para um menino de 10, 11 anos. Então você vê como hoje a coisa, pelo que eu vejo aqui do Sub-12, é mais light, é mais... Não tem aquela... Mas a gente... Outra coisa que tinha, né, que é legal de lembrar, é a questão do medo. Todos nós temos medo. Eu falo pro meu filho que até hoje, eu com 58 anos, vai começar um jogo e dá um friozinho na barriga. Sempre tem. E a gente tinha que ficar... Não tinha com quem se abrir, porque falar que tinha medo naquela época era bullying na certa, cara. Os caras iam tirar ação. Por mais que o cara tivesse medo, se você abrisse, mostrasse que você tava... Então a gente sofria calado, assim. Hoje, a psicologia do esporte, né? Assim, tem o lance do coach esportivo, tem, né, o treinamento mental do atleta. Na época, tudo era frescura. Se você reclamasse, era frescura. Então foi assim, o começo foi esse. Foi uma transição do meu irmão, espelhando no irmão, assistindo jogos, a escola e o clube. Que coisa bacana. Comecei no Palmeiras. Que era Palmeiras ou ainda... Palmeiras. Não, eu já sou Palmeiras. Palestra Itália é... Não pode, calma. Muita calma sabe nessa que hora. isso é legal lembrar, porque como a gente vive um mundo hoje, né? Porque assim como você falou, né, do ser humano, Gilson. Sim. Eu sou um cara preocupado com o planeta, né? A minha profissão me colocou a isso. Mas assim, a gente vive um mundo hoje que está meio intolerante. E um exemplo clássico disso, para as pessoas lembrarem, que as pessoas estão esquecendo, a gente modificou muito o mundo de hoje pelas coisas que vivemos no passado. Sim. O Palestra Itália precisou mudar de nome por causa da guerra. A intolerância aos italianos
porque todos os italianos eram vistos como fascistas. E aí eles foram obrigados. A minha família teve que deixar de falar o italiano, porque senão eles eram perseguidos. Eles eram... Então, para ver o quanto é ruim a intolerância. Sim. Isso. Tá certo? Assim, então, para ver o exemplo. Mas é Palmeiras. Palmeiras. Então, para vocês que estão assistindo aí, Gilson Rambelli. Gilson Rambelli, que tem a sua origem da família lá na Itália. Por isso que foi citado isso aí. E aí, bacana de ouvir essa primeira parte, a sua história, como começou o seu encontro com o basquetebol. E aí você estava no centro do país, onde a coisa já era mais evoluída do que onde você está hoje, você está no Nordeste hoje, vivendo em Aracaju, já há mais de uma década, né? Sim. Mais de uma década. Já tem filho sergipano. Já tem o Sergipicado. Tô dizendo que tá naturalizado. Já tem Sergipe no sangue já. E ele também já tá de encontro ao esporte que a gente sempre gostou. Quem tem o contato com o esporte, com o basquetebol, se encanta. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu chamo depois a gente vai falar do livro, mas por isso que eu chamo que é o planeta bola laranja. É um outro planeta. A gente vive um outro planeta, assim. E esse lado é bem interessante de ver, assim. Uhum. Agora, é uma vida, né? Uma coisa que eu gostaria de falar quando você traz essa discussão, eu tô vendo aqui o Zé do meu lado com a camisa, né? Sim. Eu falo que o basquete... ele faz tão parte da minha vida que a minha forma de vestir, a minha forma de... Eu tô influenciado. Sempre, o tempo todo. Assim, vocês também. Então a gente tem essa moda basquete, a forma de pensar, de enxergar, de estar procurando. Então, assim, é muito interessante isso, né? Eu falo assim que eu não me tornei uma celebridade no basquete como eu sonhei um dia que eu queria ser. Mas eu celebro o basquete todos os dias da minha vida. É muito interessante essa sacada, como ele está presente no meu dia a dia. E agora o meu filho. E uma coisa que eu faço, e eu sugiro aos pais que estão assistindo e que têm filhos, eu não forço para ele, eu deixo ele no ritmo dele. Ele é muito novo ainda. Essa idade é assim. Porque senão corre o risco de ficar com bronca. Se a gente começar a cobrar, começar a exigir, querer que ele seja igual, né? Então, assim, deixa ele no ritmo dele, se divertir, curtir o lado lúdico. Ele tá vivendo o lado lúdico do esporte. Ele tá indo por ele tá curtindo, ele tá sofrendo, ele tá... Outro dia ele ficou com frio na barriga, tanto que a dor ficou maior, ele saiu. Intensidade. Mas assim, por ele, assim, a gente só na torcida é difícil, ficar na torcida. É difícil. Né? Muito às vezes difícil. A gente acha que não, né? Mas quando a gente se vê na torcida, a gente sabe que é diferente. Nossa, sofrendo pelo melhor estar na quadra. Quando é um ente seu... Quando a gente pode resolver, tentar, né? Mas lá fora é diferente. É verdade. E o esporte, ele traz esses outros aspectos. A liderança, o saber perder, o encorajamento e superação. A superação. Esses viés aí que a gente traz do esporte para a vida, né? Sim. Isso remonta muito para a vida, a sua parte profissional, a sua parte conjugal, familiar. E aí o esporte é lindo. Você falando isso, você não leu o livro, mas está falando do livro. Está falando do livro, está traduzindo. Mentalizou. É o trabalho em equipe. Coletivo. E assim, até a minha filha que eu falei, a Ana, Sim. Ela foi ginasta, assim, dessas de disputar brasileiro, coisa assim, treinasse 5, 6 horas por dia. Embora ela trabalhasse muito esporte individual, é uma vida coletiva, porque você tem o técnico, o preparador físico, a coreografia, o professor de balé. E aí você aprende a trabalhar em equipe. E assim, viver em família é equipe, né, cara? Assim, é liderança. Cada um fazendo o seu papel. Assim, agora você vê, a minha família é uma família de basqueteiros. Porque o meu irmão, que eu falei do basquete, o exemplo. Os meus sobrinhos... Os meus 2 sobrinhos, né? Show. Tanto é que eu trouxe um sobrinho para jogar aqui. Ele jogou aqui pela equipe de Sergipe, quando eles foram campeões da etapa do Nordeste aqui. Legal. E assim... E tem agora o mais novo, que tá com 17, 16. Então, assim, todos os basqueteiros. O Henrique, que é esse mais velho,
com a pandemia, ele tava tudo pronto para ir para os Estados Unidos, ele já tinha ido fazer uma temporada do high school nos Estados Unidos. Legal. Aí pronto para ir para a universidade, entrou a pandemia. Atrapalhou. Totalmente. Aí o meu irmão ficou com medo dele ir. Sim. Aí acabou perdendo o tempo com clubes e tal, aí deu uma parada. Uma pena, porque é um cracão, Henrique. Os meninos lembram dele aqui, ele jogou bastante aqui. Jogou com o Bira, com o Igor, com esses... A galera. Com essa galera aí. Ah, que bom. Então, a galera que tá assistindo aí, é só o início. Esse projeto é bem promissor. Faltava isso no basquete sergipano. E a gente teve essa ideia e a gente tá tirando ela do papel hoje. A partir de hoje. A partir de hoje tá aí lançado Papo de Basquete. Papo de Basquete, um programa nosso. E eu vou te interromper, porque você falou uma coisa que agora que eu lembrei, já que é bate-papo. Sim. Você falou que eu nasci num lugar mais evoluído. E aí, não, eu quero. Não é chamar atenção aqui. Não é isso. Eu estava explicando aquela ideia da praia, do clube, né? Sim. Então, assim, eu acredito que o clube. São Paulo, desde que eu era pequeno, não é de agora. É um estresse, né? Você aprende a viver no estresse. Já nasce aquela ideia de acelerado. Que. Trabalhar é tudo, você tem que trabalhar e tal, e você sai, pega trânsito, e ônibus lotado. Então a válvula de escape acaba sendo o esporte. Sim. E as pessoas se pegam no esporte. E aí o que acontece? Como tem muitos clubes, uma população muito maior, a competição é muito maior, porque existem muitos clubes. Aqui o que acontece? Aqui não tem a tradição do clube, não tem. Agora vocês estão criando de volta, isso é maravilhoso, porque ficou muito deixado no aspecto da escola. Muita escola. Que tem um lado importante, porque nos Estados Unidos, se a gente pegar, que a gente se inspira muito, é o esporte estudantil. Mas aqui, o problema, a minha crítica que eu faço, é que você tem as escolas que investiram muito, que são filiadas à federação, que fazem não sei o quê. Sim. E só que quando o aluno se forma... Acaba, cara. É um negócio muito perene. Enquanto, você entende? Quando eu falo vida no basquete do clube, você continua, você joga pela tua escola, joga no clube. Mas você joga no clube. E acaba a escola, você tá no clube. E assim, então essa tradição que está se formando é importante. Então eu não acho que assim é uma questão, é uma mudança de mentalidade. Agora, a mudança de mentalidade, ela é lenta. Não é um processo demorado. É um processo demorado. Coloca medo. Porque as pessoas que estão acostumadas entram numa zona de conforto que quando elas veem alguma coisa acontecendo, elas falam, será que é? Veja pelo nosso Master. Sim. A gente também, o Master, tentando fazer esse movimento, em todos os lugares já tem o Master consolidado. Aqui não tinha. Não tinha. Tá crescendo então, agora. Então assim, por quê? Porque as pessoas ficam assim, vamos, não vamos. Receosa. Então ainda falta, a gente tem cobrado muito, né, Zé? Sim. Principalmente com o Douglas aí como presidente da Bamas também. A mentalidade Master. Sim. A galera ainda entra muito com a mentalidade adulto. E é o Master diferente. é outro basquete. É outro tipo. Mas acho que vocês estão de parabéns o trabalho que vocês estão fazendo com a liga, com as ligas e com... Isso daí está servindo de modelo, porque mostra que tem caminhos, né? Assim, e tem espaço, e tem gente para isso. Então tem que motivar, agregar. Isso. Então, é um bom trabalho. Eu sou fã desse trabalho, acho que como eu digo... Eu sou da minha formação na área de humanas, né? Sim. E assim, então eu trabalho com história, antropologia, arqueologia, eu sou arqueólogo, e a gente diz que o que mais demora para mudar numa sociedade é a mentalidade. É verdade. Você pode mudar a tecnologia, mudar a economia, mas a mentalidade. E acho que o que vocês estão fazendo é essa mudança de mentalidade. Aí você começa a ver que as pessoas já estão entendendo de uma outra forma. Tanto é que nós estamos aqui hoje no estúdio falando um papo de basquete. Né? Isso. Então é uma mudança. Acho isso bem bacana e a tendência é só melhorar. Que bacana. Acho que a ideia é essa, né, Cláudio? A ideia é essa, é a gente trazer o aspecto do esporte, do nosso esporte que a gente ama, que a gente gosta, que a gente vive, para o bem comum. Trazendo personalidade, pessoas que fazem o basquete, que vivem, e a gente levar isso um pouco da história, do conhecimento das pessoas para a galera que gosta. É importante, essa galera nova que está surgindo aí, de uma forma ou de outra, nós estamos levando para eles a história de um basquete enraizado onde ele está praticando. Sim. Então isso também de fato é muito importante. Isso que o senhor falou, Gilson,
professor, escutar isso de uma pessoa profissional da área é de massagear mesmo o ego, porque nós estamos mesmo virando a chave. Isso. Virando a chave. Que bom, que bom. É um processo demorado, mas vai acontecer. Não, tem que fazer. Tem que fazer. Assim, porque aí quais são os caminhos que a gente tem que chegar agora? Com isso que vocês estão fazendo, já estou lançando garrafas ao mar, né? Como sim. O que aconteceu também na minha trajetória, que aqui já existe, por exemplo, a primeira remuneração que eu tive como jogador de basquete foi ter uma bolsa de estudos. Aqui já existe, os colégios dão bolsa de estudos. Sim. Quando você recebe uma bolsa de estudo, as pessoas não têm essa dimensão. Você é um profissional do esporte. Sim. Eu falava isso para minha filha, você ter uma bolsa de uma escola que custa R$2.000, você não pagar nada, você tem um salário de R$2.000 que é melhor que o salário mínimo. É o pagamento. Maior, muito. Então, esse aspecto que a gente tem que valorizar. Então, às vezes os alunos, mas bolsa. Cara, você ter uma bolsa de estudo num colégio que custa 1.000 e pouco, 2.000, num país que paga R$1.300 salário mínimo, é um salário. Então isso requer dedicação. Isso. E aí o que eu tô sentindo falta. Não adianta só ficar assistindo NBA. Highlights, cultura do highlights. Sacou? Assim, tem que ir pra quadra. Tem e que aí vivenciar. eu sinto falta de quadras. Sim. Porque o meu problema é assim, quando eu cheguei em Aracaju, eu vim da Bahia. Eu passei um ano na Bahia, né? Eu fiquei na Federal da Bahia um ano como visitante. E comecei a jogar um Master lá. E, cara, tinha basquete, tinha quadra, tinha... Estrutura. Aí cheguei aqui, onde eu vou? Aí tinha uma quadra na orla. Que não tem mais. Não tem mais. E que tinha um vão assim. Aí eu, já coroa, qual é o medo que a gente tem de se machucar? Eu falei, botar o pé aí e vou torcer o joelho. Aí vou na 13, na quadra da 13. Desnivelado o piso. Aí você fala, não, aí fica difícil. Aí eu fiquei um tempo, sabe, fazendo o quê? Surfando, porque eu falei, vou pra se manter em atividade. Porque não achava. Aí, graças ao vice-reitor na época, que era o professor André, ele falou, você jogava basquete, grandão? Já é referência. Já. Porque uma coisa que eu não me chamo de grandão, até comentei com você antes do programa, eu comecei no basquete pequenininho. Então. Literalmente. Eu não sabia que ia ficar grandão assim. De magrão virou grandão. Então, mas assim, aí o que acontece? Eu cresci junto de gente muito maior que eu. Sim. Se acostuma. Olha as referências. Eu nunca me achei alto. Sim. Eu nunca me achei alto. Tanto é que eu encerrei minha carreira em Santos, profissional, assim, de jogar divisão especial. De 12, tinham 7 maiores que eu. Então já era algo que você tá acostumado. Entende assim? Então eu sempre convivi com a galera. Aqui não, aqui eu sou gigante, né? Os caras me acham gigante. E aí o professor André falou, porque o técnico do meu filho, da escola, tá chamando os pais que jogaram. Sabe quem era o técnico? O Chico. O Chico, professor Chico. Que legal. Abraço, professor Chico. Um abraço pra você, Chico. Chico. Aí eu fui lá no módulo. Sim. Cheguei no módulo aí e conheci a galera. Conheci o Doci, E porque eu tinha ido um dia bater bola no Arque, quando o Bira, acho que ainda tava no Pinheiros e tal. Sim. E tanto que eu fiquei encantado. Pra mim, o Bira tinha tem, né? Até hoje, mas na época de menino, eu vi esse menino na NBA, cara. Sim. O cara tinha um estilo, ele metia a bola de 3, ele batia pra dentro, cravava. Foi a referência, eu conheci o menino. Conheci o Xandão, eles eram tudo menino, foi quando eu cheguei. Foi na época. Aí eu não achei nenhum time master, o pessoal falava pra eu procurar o Jairo, os caras da Bahia, procura o Jairo. O Jairão. O Jairão é o que era mais difícil de achar, né? Então, ele assim, até hoje o Jairo Cadê você, amigo Jairo? Vai estar assistindo aí. Grande E todo Jairo. mundo tá Jairo, curioso, abraço, professor Gilson. E assim, Querem saber qual é a sua altura. Então, cara, a minha altura é engraçada Hora da porque verdade. eu descalço, eu não chego a 1,99m. Descalço. Caramba. E todo mundo fala que eu tenho 2 e pouco. 2,3, 2,5. Mas quando eu jogava eu acostumei, porque saía no jornal que eu tinha 2,5, que a turma aumentava a nossa altura. Mas eu tenho 1,99. E eu provei isso porque nós estávamos num evento que tinha um lugar marcado assim, 2 metros, e eu mostrei que eu passava. Passava por aí, baixo. tá vendo? Os caras... Não atinge a mais. Então é engraçado esse negócio de aumentar.
Mas é que eu falo, eu fui crescendo. Tanto é que o meu irmão ficou pirulão, grandão. Com 14 anos, meu irmão tinha 2 metros. Caramba. Assim. Cresceu. E o meu irmão não mede 2 metros. A diferença dele comigo assim é 1 centímetro. Eu não alcancei ele. E eu falava, poxa, meu irmão cresceu, eu não vou crescer. Eu só com os 17 anos que eu dei um estirão, assim, que eu cheguei, que eu cresci mesmo, assim, né? Tanto é que os caras eram tudo do mesmo tamanho. Opa! E foi. E isso é muito interessante. Que bom. Mas acho que o que a gente tem que valorizar é que nós temos que construir isso que vocês estão construindo. Porque aí vem onde eu falei. A bolsa é um profissional. Aí a gente tem que chegar no outro lado. Acabou a minha escola. Sim. Acabou a minha universidade. Como permanecer? Temos Como é que que profissionalizar. Então a gente tem que ir atrás de patrocínio. Como é que é essa história do patrocínio? Leis de incentivo ao esporte para captação de recursos. Porque você pode ter uma empresa muito simpática, mas para ela te dar o dinheiro assim, é diferente dela bater no imposto. É outra E aí, quando você cria o salário, eu falei da bolsa, mas vamos pensar no salário, porque hoje é profissional. Na minha época era contrato de gaveta. Sim. Hoje é profissional, você assina a carteira. Aí você tem como você exigir a presença do atleta em todos os treinos, em todas as viagens. Porque o cara é um profissional disso. Então, eu acho que o próximo passo, vocês já têm que pensar nisso, porque o próximo passo é falar de profissionalização. Por quê? Porque a gente tem bons talentos aqui. Sim. Não pode desperdiçar as gerações. Tá na hora de montar um time competitivo. Com certeza. E assim, ir atrás de recursos. Sim. Tá na hora, porque o que vai consolidar isso que vocês estão falando é você ver as crianças indo assistir um jogo com TV, mostrando pro Brasil todo, Sergipe competindo. Com certeza. Isso no Nordeste, ele já é uma coisa real. Isso já acontece na Paraíba, isso já acontece no Ceará. Então, não tem por que não acontecer em Aracaju. Pegando esse gancho, professor, o senhor falou sobre patrocínio. Então, o Papo de Basquete, ele hoje só está no ar por causa dos nossos patrocinadores. E hoje a gente abre esse parêntese para falar um pouquinho deles. E galera que está contribuindo aí com o nosso podcast. Isso, perfeito. E aí a gente vai falar desses nossos parceiros, porque a gente fala de parceria. Todos eles têm um pezinho no basquetebol. E a gente hoje vai falar do Code Check, que é aquele nosso super amigo Carlão, mais conhecido como Pepeto. Code Tech. Code Tech. Tem a logomarca, a gente preparou um negócio bacana para eles. Legal. A gente vai falar da Palermo Story Mix, que é um parceiro, o meu compadre. Sou cliente. Fala, Palermo! Palermo Story Mix, fazendo sempre a parceria com a gente. Onde a gente tá, Palermo Story Mix está. Vendendo a felicidade. Vendendo a felicidade. E ele lançou uma promoção. Ele disse que todo mundo que procurar a Palermo Story Mix e dizer que ouviu a propaganda no Papo de Basquete, vai ter 20% de desconto em qualquer mercadoria. É hora de correr atrás agora da promoção, viu? Vamos lá, você que está assistindo, que está querendo comprar seu tênis, artigos tecnológicos, esportivos, a Palermo Story Mix tem. E você vai ter 20% de desconto se você falar que ouviu isso no Papo de Basquete. Vai lá, procura a sua felicidade. Temos outros parceiros, como Aquamais Esporte. Bora, Júnior, Overlander. Overlander Júnior, o nosso grande parceiro também. Pivôzão. Pivôzão aí, Gosta de soltar um braço, sobra um braço. Altas cotoveladas, vamos marcar ele pra você ver. No garrafão. E ele tem uma pegada diferente na Aquamais Esporte, que ele tá voltado à piscina. Ele sempre foi um expert em piscina, em natação. Sim. Tanto do infantil a adulto mesmo. Adulto, a melhor idade. Juvenil. Então ele tem essa especialidade. E aí teve um torneio semana passada em Aracaju, o Nordestão, com mais de 30 equipes de todo o Nordeste. E a Aquamais Esporte, ela ficou na 9ª colocação. Parabéns, grande resultado para você. Dentre
todas as equipes sergipanas, ela foi a melhor colocada. Legal. Então, Tá de parabéns, grande trabalho aí, né? Parabenizando nosso amigo Overlander Júnior. Ele traz 2 piscinas, uma coberta e aquecida no Siqueira Campos. Sim. E outra no Clube Sergipe. Ó, Sergipe aí, quem é torcedor do Gipão, Aqua Mais aproveitar Sport. e fazer sua natação no clube. E tá? tem um time de basquete. E tem o time de basquete muito bem. que está na semifinal da Liga Sergipana. Que a gente vai de falar já basquete. já. Daqui Essa a semana pouco tem a gente rodada, vai falar. sábado Teve tem rodada semana E o Timão, que passada. eles foram campeões várias vezes. Eles estão já. na ascendente, né? Eles estão sendo campeões aí já por várias temporadas e querem mais faturar essa. Com o comando de Palermo, que é dono da Palermo Story Mix. Isso aí. Ele é o Meu treinador professor. do time. Ele tá lá, jogando duro. É isso aí. Grande trabalho, parabéns. Muito Então, bem. pessoal da galera do Aqua Mais Esporte. E nossa Kenia Ju. Oh. Kenia Ju, nosso parceiro, Nadinho, Nadson. Todo mundo que tá patrocinando o Papo de Basquete, volta a dizer, tem um pezinho. Já jogou, ainda joga, está em atividade. Amigos colaboradores. Tá em atividade, é treinador, é dono de time. É isso aí. Então, tá todo mundo envolvido. E a Kenia Ju é mais um parceiro nosso. Eu gosto de falar de todo mundo, porque se não fosse vocês, a gente não estaria aqui hoje, iniciando esse projeto aqui, trazendo o professor Gilson para a gente contar um pouquinho da história, de como foi que ele passou, de como foi que ele chegou até aqui. E a gente vai trazer também a rodada, a gente vai falar... Semifinais. Semifinal tá chegando, Sábado todo vai pegar mundo fogo. quer ganhar. Então, no Agitação Esportes, sábado, a partir das 14 horas, o bicho vai pegar. Vamos encher essa quadra lá. Vai né? encher. E a Kenia Ju, ele também lançou uma promoção. Ó, Ele... eu gosto de promoção. Pode falar, vamos lá. Quem tá Vamos assistindo aproveitar. que não gosta de promoção, né? Vamos aproveitar. A Kenia Ju, ela é uma empresa que trabalha com Kenner, como diz já o nome. E ele trabalha com produto 100% original. Isso aí. De qualidade. Ele entrega em todo o território sergipano. Para você que tá nos assistindo do interior, longe da capital, e quer a Kenia Ju, quer uma Kenner, você vai falar com o representante, com o dono da empresa, Nadson, e ele vai entregar para você em todo o território. Tem Kenner a partir de R$ 65. No precinho. E aí, eu acho que a gente contempla aí esses nossos parceiros. Amigos, Um abraço. parceiros. Um abraço, galera, mesmo. muito obrigado mais uma vez. Mas assim, a gente sempre vai estar falando aqui, porque a gente tem que sempre ressaltar que essa importância da colaboração da galera. E realmente tudo está acontecendo graças aos nossos parceiros. E um abraço forte ao nosso dono proprietário do Estúdio Mix, nosso parceiro aí, fazendo isso tudo aqui acontecer. Porque essa qualidade que vocês estão vendo aí, tudo se deve ao Estúdio Mix. Então um abraço aí também. Estamos ao nosso contemplados parceiro. com essa parceria. Fazendo aí Top. essa chave virar. Então, vamos lá. Vamos bater mais um papo aí com o professor Gilson aí. Gilson, uma curiosidade da gente que vive o esporte, a gente sempre teve a gente teve essa vontade de ter essa curiosidade de como é jogar profissionalmente. Eu sei que você teve essa experiência. E a gente fica meio curioso de saber como como você sentia, como você via. Você chegou a jogar com personalidades do basquete mesmo na sua época. Fico curioso e queria saber como foi essa experiência, essa vivência. Legal isso aí. Tem muita história, né? Tanto é que eu tenho umas fotos aí, não sei se vai pôr. Tem umas fotos, né? Recebi essas fotos essa mas você acha que entra semana. alguma, de repente, pra gente... Pode ser, vamos ver aí. Vamos pra colocar. galera ver. Vamos ver aí essa Aí trajetória. a gente vai falando. Não Você sei introduziu dizendo Aí, que ó. começou no Palmeiras, né? Ó. Tá vendo aí, ó. Vamos focar aí. Eu sou, contando da esquerda pra direita, tá contado o primeiro, né? Segundo, terceiro, um quarto ali. Esse aí com a mãozinha que está com a mãozinha em cima, aí de pé. Esse olha aí. aí, Esse aqui. Essa aí foi a final de um campeonato paulista, nós somos campeões paulistas. Esse time aí foi 1970 e
Nossa, cara. Nossa, 70 tá longe. Foi longe. Não, tô lembrando que 79, 78. Cara, nós somos campeões em São Paulo, tem o torneio início, depois do Campeonato Paulista e o do Campeonato Estadual. Esse time foi um super campeão. Legal. E assim, foi bem interessante. Esse daí foi no Paulistano, a final contra o Continental, era o inimigo. E hoje é aniversário dos meus amigos gêmeos, tá vendo que são gêmeos aqui, os dois aqui de baixo aqui? Aham. O Ricardo e o Roberto, eles estão fazendo hoje 58 anos também. Parabéns. Hoje? Hoje. Olha, coincidência, que legal. Parabéns. Que legal, parabéns. Vou falar para eles assistirem para que eu lembrei homenagem, deles. E assim, aí já é no adulto, tá vendo? Eu sou o 14 ali, ó. E tá vendo? Eu sou o 14, mas não sou o maior, tá vendo? É bom essa ideia, destacar, né? Aí nesse time tá faltando o Espirro. O Espirro jogava aí. Eu tenho encontrado ele no... Esse daí já é no adulto do Palmeiras, aí já é nos anos 80, 86, alguma coisa assim. O que fazia de short aí pro futebol fazia pro basquete, né, professor? A gente usava a meia alta, né? A meia ia até perto do joelho. Meião mesmo. E o shortinho, né? Sim. Que, segundo a mulherada, era mais bonito ver assim. A minha mulher ficava mais exposta. Minha mulher fala que ela gostava mais dessa época, desses shorts, do que do... Chamou a atenção. Hoje a gente usa aqueles shortões, né? A moda dos anos 90 acabou deixando o short... E aí vamos já, que vocês colocaram, profissional, Palmeiras, um exemplo, né, cara? Primeiro, eu comentei dos meninos, vocês não têm ideia o que era um jogo, por exemplo, Palmeiras e Corinthians. Tanto lá no Corinthians como aí no ginásio do Palmeiras. Era lotado com bumbo e torcida, os caras querendo bandeirão, ia pra lá. Futebol. Então uma cobrança muito grande, uma responsabilidade muito grande. E aí você trabalha, né? Então literalmente você treina de manhã, de tarde e de noite. Você não tem final de semana, porque geralmente são jogos, viagens. Sim. Então a vida profissional do esporte, ela é muito sacrificante, muito. Tem um lado glamouroso, isso daí, mas isso eu já falo depois, meu, só para não perder. Isso daí foi porque, coincidentemente, eu fui chamado para correr com a tocha olímpica aqui em Aracaju. Legal. Mas aí voltando, né, à vida profissional, de manhã, de tarde e de noite, assim. Então, às vezes você vai de manhã para academia, ou vai de manhã fazer a parte física, ou a parte tática. Condicionamento. Muito. Então, o que acontece? Você não tem paz, assim, do ponto de vista... É impressionante o a quanto... performance precisa. Então, você recebe uma grana boa. Assim, nessa época, o maior salário, quando veio para o Brasil, era o Oscar, né? Sim. Ninguém chegava aos pés do salário do Oscar. Mas recebi um dinheiro bom. Eu cheguei a ganhar bons salários, assim, que vivia muito bem. Sim. Tinha uma vida. Então a minha curtição era ir ao cinema, né, assim, né? Mas você não tinha balada, porque tinha que estar às vezes seguinte, tinha jogo. Tinha cuidado. Então, por exemplo, eu brinco isso daí, eu fui beber bebida alcoólica, eu tinha 23 anos, assim, sabe, assim. Mas tanto porque... o foco que tinha porque cuidado. Era uma coisa que... Não que tem que ter essa vida de santinho, porque ninguém era santo, né? Sim. Porque era tinha as nossas baladas, mas em outros horários, né? Mas não tinha esse ficar à noite, ficar... E, então, respondendo a curiosidade, acaba sendo sacrificante. E depende muito do técnico. Sim. Essa do Palmeiras, que é o Edu Zanoli, um baita técnico, era muito agradável, mas eu já peguei lugares que os técnicos não eram tão agradáveis. E aí, o técnico de basquete, no livro eu vou falar isso daí. Se ele gosta de você, é muito legal, mas se ele não gosta, é muito ruim. É muito. Porque o técnico, ele tem uma coisa que é assim, o dia que você está bem, ele te tira. E o dia que você está mal, ele te deixa. Então ele faz você se queimar sozinho. Ele não precisa de ninguém para queimar. Você se queima sozinho. E assim, isso é muito ruim. Por isso que ter um ambiente agradável, ambiente de trabalho. Outra coisa que a gente aprende no profissional, que é o que eu sinto falta às vezes aqui, eu posso não gostar de você pessoalmente, mas a gente tem que jogar junto. Verdade. O futebol hoje está mostrando muito isso, a NBA mostra muito isso. Assim, eu não sou seu amigo, eu não preciso ser seu amigo para trabalhar com você. Não é assim no mundo do trabalho. Isso. Tem que ser assim no mundo do esporte. Então, por exemplo, tem caras que às vezes vocês veem jogando, parece que são irmãos,
acabam que nem se olham na Nem se cara. olha, nem quando tem Com diálogo. Nem se cumprimenta. E quem vê jogando fala, pô, esses caras. Que entrosamento, como então, se dão bem isso é ser dentro profissional. de quadra. Isso. Agora, quando você tá num ambiente que além de tudo você é amigo, pô, aí é tudo de bom, né? É. Você tem um cara que é O teu melhor brother, cenário. Aí é perfeito. mas muitas vezes não é. E isso acontece às vezes com o técnico também. Você se dá com o técnico, boa noite, boa tarde, oi professor, não sei o quê. E não tem aquela brodagem, entendeu? Não. Uhum. E uma Extremamente das coisas profissional. que você vê que o brasileiro ainda. Aí eu falo do brasileiro. Tem muita dificuldade de lidar com o profissionalismo. Veja nos empregos, as pessoas só querem trabalhar quando é amiguinho. Sim, se não é, esse cara não é amiguinho. E isso que tem que romper, porque o esporte ensina isso. Você entra em campo, treina junto, o objetivo que é ganhar o jogo. Ganhar o jogo Um campeonato. é bom pra todo mundo. Quando a gente ganha, é ótimo. Uhum. Quando perde, aparecem os problemas, os podres. Sim, aqui é que acontece, a lavagem de roupa suja. Então quando ganha é ótimo. Então, agora, tem aqueles caras que são mala. Os caras não dá pra ser. Tem cara que não quer ser amigo de ninguém. Um cara psicopata, assim. Mas o cara é um baita jogador. Antissocial. E outra coisa que a gente aprende no profissionalismo, assim, que tem que ganhar, a cobrança é muito grande. Você pode perder o teu emprego, né? Isso. Literalmente. Uhum. Então, é assim. Tem dias, e aí vocês sabem que vocês jogam, tem dias que não dá nada certo. Nada Tem dias certo. e dias. Veja o jogo outro dia, que o LeBron James foi passar a bola entrou na cesta. Foi. O de Jokic três. deu um passo pra trás e jogou. Tem dia que dá tudo certo. Teve um lance que ele foi enterrar e errou a enterrada. Foi. E, Escapou da assim, mão. e aí o que acontece? No dia que você não tá bem, pra ganhar o jogo, você tem que passar a bola pro cara que tá bem. E às vezes o cara que tá bem é aquele cara que você não gosta, Que é um não se dá malão, bem. que você não suporta, mas você tem que passar a bola pra ele pra ganhar o jogo. Sim. Vai aí, dica de milhões pra você que tá assistindo, que joga o basquete. Olha o professor Gilson falando aí. Porque tem, Fundamental essa dica. tem equipes e tem jogadores que precisam ouvir isso que o professor Gilson tá falando. É a voz da experiência. Voz de um cara que jogou profissional e que sabe o caminho das pedras, sabe aquela o curtinho, o espaço mais curto entre um ponto e outro. Então ele sabe o caminho das pedras. Assim, e acaba acontecendo o quê? E essa é uma das questões, né? Eu joguei na Portuguesa, foi meu primeiro ano de adulto profissional, porque eu já jogava no Paulistano antes, eu jogava pelo adulto, mas eu era juvenil. Então eu jogava, desde o infante juvenil eu já jogava pelo adulto. E aí eu não tinha tanta responsabilidade. No meu primeiro ano, aí o que aconteceu? Eu jogava na Portuguesa o Sayane. O Sayane, pra quem não conhece, ele era o armador do Sírio, quando o Sírio foi campeão do mundo. Caramba. E o Sayane era armador da seleção brasileira e era uma referência profissional. Com certeza. E o Sayane me ensinou uma outra coisa que eu vou falar aqui, que eu conto no livro, já que a gente tá falando de profissionalismo. Spoiler. Eu fui pra Portuguesa, no livro eu não conto os clubes, viu? Eu tô contando aqui, tô dando o spoiler. Que porque privilégio, hein? eu não conto os clubes no livro pra não criar problemas, né? Porque tem gente viva aí que pode querer me processar. É melhor evitar. Aqui eu vou contar as coisas boas. O Legal. lado ruim é o pessoal lê no livro, pra saber os. E o Sayane, ele, quando tinha jogo com TV, você fazia 20 pontos, o Sayane fazia 6, a TV só ia em cima do Sayane. Só focava ele. Então, por quê? Porque é o âncora, é Referência. o cara. O nome. E a gente tem que saber lidar com isso, lidar com o ego. Então, olha, cara, mas eu tenho o Sayane no meu time. Passa a bola pro Sayane. Entende isso? E aí o que aconteceu? Eu comecei a me sair muito bem. E como eu era o mais novo da equipe, eu tinha um menor salário. E chegou num ponto que eu me tornei titular. Sim. Com menor salário. Ganhou seu espaço. Passou. Mas eu tinha os amigos que ficavam no banco e que nem entravam e que ganhavam muito mais que eu. E aí o que gera na cabeça de um jovem é assim: pô, que sacanagem, eu quero um aumento. A Não revolta. é justo. A Não é revolta. justo. Aí eu comecei a virar um cara creca e falar nos bastidores. Sim, reclamar. Chegar nos publicamente. diretores, pô, vocês têm que aumentar meu salário, porque o Sayane me chamou. Olha a experiência do Sayane, cara. Eu conto isso como experiência de vida, eu aplico isso pra hoje. Então, já que você falou pros jovens, Sim.
o Sayane chegou e falou assim, Gilson, porque aí eu deixei de ser o Magrão para virar o Gilson. Você, quando fecha um contrato, você aceita aquele valor, o contrato está fechado, cara. Já era. Então, você aceitou estar aqui pelo que você está ganhando. É isso. Os outros caras estão ganhando mais porque eles pediram mais e aceitaram. E sim. Então, você, a partir de agora, quando for fechar um contrato, você coloca o quanto você quer ganhar e vê se os caras cobrem. Se os caras não cobrarem, ou você muda, ou você vai. Mas isso é saber se impor. E a partir do momento que você aceitou aquele valor, você não vai ficar querendo saber quanto o outro ganha, cara. Especulando, né? Vai ficar especulando. Eu ganho mais. O problema é seu. Sim. Então você tem que descobrir o quanto é bom pra você e trabalhar pelo que é bom pra você. Eu uso isso até hoje na minha vida profissional. Perfeito. Porque é assim que funciona. Entende? É assim. Por isso que o esporte é uma das vias de introdução da sociedade, de exemplos, né? O que você aprende na escola e no esporte, você leva pra vida. Tudo isso que o Gilson falou agora, realmente isso leva pra vida. E aí começa a ter muita disputa. Sim. E aí começa a pegar nesse lado. Aí, se você começa, mas eu ganho menos. E aí eu vejo hoje como eu fui bobão. Não é assim, porque o que valeu foi o que o Zé comentou. Eu ganhei um espaço. E aquele espaço já serviu para eu sair de lá melhor. Com certeza. Foi. Entendeu? E aí já sabendo, usando essa filosofia do Sayane. Mas poucos usam. Então poucos usam a filosofia do Sayane, poucos usam essa ideia de que você tem que passar a bola para quem tá bem no dia. Sim. E aí uma das coisas que acontece no Brasil, infelizmente, por mais que os Estados Unidos há décadas fazem scout, é valorizar só o cestinha. Então assim, eu reclamo isso, desculpa aí Federação Sergipana, mas a revelação é o cestinha. Vocês estão fazendo scout, né? Sim. Assim, porque você pega 10 rebotes, o cara tá bom de contra-ataque, você liga, você dá 20 pontos pro cara fazer de bandeja, e ele que vai sair no jornal. Cestinha, revelação. Vai ter a fotinha lá. E aí o que acontece? Pra quem pega rebote, pra quem marca, pra quem dá assistência, cara, isso é uma sacanagem, né? Então assim, mas aí você tem que saber que você tá sendo responsável mesmo pegando rebote, fazendo pro time bem, e saber valorizar isso, né? Pegando esse gancho aí de que você falou que é algo importante, eu sempre concordei e achei isso, que as estatísticas são importantes para você premiar não só o cestinha, mas quem colabora com o time. Há uma grande polêmica e ficou essa questão no ar, que eu vejo nos outros podcasts e na imprensa em geral do basquete. Você é a favor ou contra da cultura dos highlights? Highlights que a gente fala é aqueles cortes que tem as 10 melhores jogadas, que tem os destaques individuais. Sim. Porque isso meio que deixa artificial para essa nova geração. Talvez achar que é só aquilo. E o basquete, como você jogou e como a gente sabe, não é só isso. É um esporte coletivo e cada um tem a sua parcela de contribuição. Antes do senhor responder, eu queria também abrir esse parênteses, como o senhor falou. Nós que fazemos a Liga Sergipana de Basquete, nós premiamos com um singelo troféu, mini troféu, o destaque da partida. E aí vai para vocês que estão assistindo em casa, e vocês, a gente premiou nessa última rodada, em um dos jogos, não aquele que foi o cestinha. Legal. Foi o Luanderson, do time do Adson, desculpa. Jogador do TF Team. Ele não foi o cestinha da partida. E, fato curioso, eu lembrei, e aí vai um abraço aí para Emanuel Victor, que é atleta do Aqua Mais. Abraço, Manubas. O Manubas. Sim, claro. A gente também o premiou em rodadas passadas e ele fez o questionamento. Clau, eu não entendi porque o prêmio veio para mim e não foi pro cestinha. Qual tá sendo a avaliação? Aí eu disse... Aí eu expliquei para ele, eu disse que bom que a nossa mentalidade mudou. Então, nossa mentalidade como organizador do campeonato também muda nesse sentido, de não só ver o destaque como quem faz mais pontos. Então, bem bacana. E aí vai um abraço também para Manubas e para
Luadson. Luadson, um abraço. Um abraço aí. Legal, esse reconhecimento é importante, principalmente para nós que jogamos, Com sabemos certeza. disso, né? Assim, mas isso não é um problema só aqui. Acaba acontecendo, eu participo de um torneio de Caiobá, que é no Paraná, que é um torneio master que reúne assim a nata, só vão assim os Galera caras... ali do sul. Porque são menos clubes, né? Menos times, então é bem escolhido, assim. Eu tive a honra de ser chamado algumas vezes. E lá também, eu lembro que uma vez eu brinquei, porque é sempre assim pro cestinha. É uma tradição que tá no basquete brasileiro e que acho que tem que mudar. Eu acho que uma das dificuldades pro scout é você ter quem faça. Sim. Aí a minha sugestão é assim, nós temos faculdades de educação física em Sergipe, em Aracaju, principalmente. Até de estatística mesmo. E o pessoal pode muito bem fazer isso como estágio, né? Para valer para estágio. Então pegar essa galera para fazer scout. Por quê? Porque a gente começa a quebrar esse lado. Aí, entrando no que você falou desses lances rápidos e tal, eu venho de uma tradição que o Brasil era bicampeão do mundo de basquete, né? Assim, eu tive a honra, olha só que loucura, eu era menino, eu tinha uns 13, 14 anos, eu jogava no Juventus. O meu irmão jogava na Portuguesa. E a Portuguesa contratou o Vlamir Marques, já coroa, lenda, para vir reforçar o time futuro da Hall da Portuguesa. Fama da FIBA. E aí o meu irmão era jovem e começou a jogar com o Vlamir. E eu era jovem, o técnico do meu irmão era muito legal. Eu saía do meu treino no Juventus, ia pro treino do meu irmão, treinava com eles no adulto. Que legal. E treinei com o Vlamir Marques. Eu tive essa honra de treinar com o Vlamir, que era uma lenda já pra nós. E aí por que eu tô falando dessa galera? Quando eu falo de Carioquinha, de Marquinhos, não esse Marquinhos hoje, o Marcos Abdala. Sim, o Marquinhos tá no São Paulo. Não é, esse aí não ótimo, mas eu falo do Marcos Abdala, que era o pivôzão nosso. Então assim, Adilson, olha, eu morei em Atibaia, depois de adulto, de velho assim, meus pais foram morar em Atibaia também. E eu batia a bola, os nossos rachas, que vocês chamam de baba. O Adilson, com o Adilson, a gente rachava direto. Então o Adilson ficava contando as histórias dele. Oh, que legal. O Adilson foi um dos jogadores mais completos que a gente teve no Brasil. Ele era um cara que atuaria com certeza na NBA. Aquele não era sem sombra de dúvida. Os caras não tinham essa visão. O Marquinhos foi para os Estados Unidos, mas eles saíam fora na época. Porque quem jogava no profissional não jogava Olimpíada, não jogava. Porque tinha esse lado do profissional, que aqui o nosso era um profissional de gaveta, como eu disse. Então, o que acaba acontecendo? Nós tínhamos uma tradição que era um basquete que tinha uma identidade. O basquete brasileiro por muito tempo tinha uma identidade. E o que aconteceu? Nós não assistíamos NBA. Eu fui assistir NBA adulto. Quando o Luciano do Vale começou a trazer uns jogos, o que acontecia para nós, assim, eu lembro, tinha uns meninos que eram endinheirados, vamos dizer assim, eu sempre fui classe média pobre, né? Assim, que viajavam pro exterior, traziam uns V8, que chamava... Na época. Que era aí que tinha que achar alguém que tinha um negócio para passar, que nem filme. E aí a gente via basquete universitário, a gente via... Então eu achava legal, mas a nossa formação era outra. Aí o que aconteceu? Começou a entrar muito forte o mundo da NBA. Então a gente até se afastou do basquete europeu. Veja o basquete argentino que manteve uma identidade e o que fez, né? O que aconteceu então, lá. Hoje a gente tá correndo atrás. Por quê? Porque começaram a se pendurar nos aros para enterrar. Pra vocês terem uma ideia, o meu forte sempre foi impulsão. Eu sempre pulei muito. Então eu colocava a cabeça no aro, numa época em que ninguém fazia isso. Olha, na minha época era o Pipoca, o meu irmão e eu. Nós éramos os caras que mais pulavam. A gente pulava muito, muito. Imagina. Os irmãos Rambelli, que era meu irmão. E aí o que acontece? Teve uma época que era falta técnica se pendurar no aro. Brincadeira, velho. Por quê? Porque o aro quebrava, a tabela quebrava. Pra evitar que o jogo parasse. Então ninguém podia. Então a gente enterrava, chegava a fazer assim, bum, umas enterradas feias, porque não podia se pendurar. Um exemplo, né? Então eu levei já camas de gato, porque eu não pude me pendurar no aro. Imagina. Porque os caras me derrubaram. Então assim, aí o que acontece? Não era o principal. E se vocês pegarem o basquete europeu, hoje agora, mais de alguns anos, quase ninguém enterrava. O basquete era uma coisa assim, mais aquela enterrada assim, sem sal, né? Sem ser espetacular. Aí o que aconteceu? Entrou essa daí muito forte. Eu não condeno, por quê? Porque a gente está numa evolução constante. Sim. Faz parte. São outras épocas, né? A galera hoje pegou legal isso, o aro ficou flexível. Adaptaram e tal. Então isso acabou entrando. Eu só acho que às vezes falta
um pouco do estímulo ao básico. Vamos fazer o basicão. A identidade, né? Fazer uma bandejinha, às vezes, é melhor do que tentar enterrar. Assim, um arremessinho de 2 pontos ali na tabelinha é melhor do que querer chutar jogada de 3. né? Então é jogada de segurança. Agora, o importante é mostrar para os meninos, para as meninas, que a base é tudo, né? Então, saber se posicionar, marcar, um bom marcador, acho que falta ênfase às vezes. A defesa. Eu acho legal quando eles mostram o toco. Sim. Né? Assim, porque o toco então, assim, a defesa é importante, né? Então, assim, valorizar isso bastante. Agora, voltando ao que vocês estão fazendo, vocês estão de parabéns, porque eu fico... E agora eu vejo pelos olhos do meu filho, né? Tá vendo? Assim... por exemplo, acaba o jogo, o cestinha tem a imagem, isso, a foto. Isso cria 2 situações. Primeiro, passa a ideia de que você fazer cesta é o melhor de tudo. E a gente que joga que sabe, não é. Vai ter a fama. E assim, então isso cria uma... Eu acho que não é tão estimulante. Uma distorção. Sim. Assim, porque pode criar uma coisa que o cara quer só tentar fazer cesta e esquece do resto. Né? Então... Pegando esse gancho, eu queria abrir também outro parêntese que era... Eu não vou falar o nome de todos porque eu posso esquecer de alguém. Mas Aracaju, ela vive hoje um momento especial do basquete. O senhor falou da base, que a gente precisa ter o treinamento da base, a gente precisa saber como marcar, como arremessar, como fazer a transição da quadra. Nós já temos uma experiência dentro do basquete, mas tanto eu quanto o Zé, até o senhor mesmo, com esses pouco mais de uma década aqui em Aracaju, vai ter essa noção de que o que a gente viveu no começo, que a gente conheceu o esporte, a quantidade de atletas hoje em Aracaju está muito maior do que foi o nosso começo. E isso é reflexo do que foi plantado lá atrás. Eu estava conversando com o Igor, e aí vai um abraço aí para Igão. Bora, Igão. Personal trainer aí. Igor Cruz. Personal trainer. Esse cara arrebentou na última rodada, meteu 3 cravadas lá. Não, ela é muito grande, muito forte. É muito grande. Tem para marcar difícil. Não tem como. E aí a gente tava conversando e é válido a gente chegar aqui no nosso podcast, falar da história, porque Igão é contemporâneo nosso. Sim. Igão começou quando a gente começou. E aí a gente viveu uma realidade diferente. Eram poucos times em Aracaju e poucos atletas. Hoje, com a promoção do basquete, em promover mesmo o esporte, vai crescendo e vai tomando uma proporção maior. E aí chega, e essa galera de hoje precisa conhecer o que foi a história de Sergipe há 2 décadas atrás. Vou colocar como assim. É, mais ou menos isso mesmo. Entendeu? Importante isso. É muito importante. Agora vamos lá, né? Já que você tocou, vou eu me meter, já que eu tenho um lado sergipano. Né? Sim. Vocês me deram esse título. Sim, cidadão sergipano. Fico muito feliz naturalizado. Com essa referência, pelo menos no basquete. Com certeza. Mas, ainda não estou jogando pro Sergipe, eu jogo o Master, jogo pelo Ceará. Sim, assim, vamos ter esse prazer. Vamos conversar sobre isso também. Acho que tem foto aí. Assim, tem foto aí. Ainda não tem uma categoria assim, né, da minha, que é 55 mais, tal. Sim. Mas aí o que acontece? Uma coisa que eu sinto falta, e voltando àquela história dos clubes. Vocês conseguiram dar uma levantada no Cotinguiba. Foi. Importantíssimo. Assim, por quê? Porque ficou muito preso às escolas. Isso. Então as quadras estão presas às escolas. E aí qual é o problema? Lembra que eu falei de lugar para treinar? Aracaju é um exemplo disso. Né? Então, aí vai treinar onde? Se na época de festa junina, todas as escolas estão fazendo festa junina. E o ginásio acaba sendo o lugar da comemoração. Então, isso prejudica o atleta profissional no caso. Se a gente pensar num clube profissional, que você precisa ter a quadra disponível. Estrutura. Sim. Entende? Assim? Então, aí a quadra no piso não é bom, a tabela não é legal. Isso daí interfere. Isso interfere muito. Se a gente está falando, a gente precisa pensar na infraestrutura, porque isso interfere na qualidade.
É estimulante você chegar numa quadra boa, decente e treinar. Chegar Com numa certeza. quadra ruim não é estimulante. Né? Eu contava aí, vem pro profissionalismo, até contando uma historinha que eu tô vendo os meninos usar, eles não sabem, eu contei para uns outros dias. Vocês já viram que a galera vai de meia e chinelo? Sim, já. Sim, já muito. Aí eu tava contando para eles, por que a gente fazia isso? Não meia, mas de chinelo. A meia já é uma... Já é uma coisa mais atual. Porque você chega no clube, o seu uniforme Sim, tá no armário. separadinho. Separadinho. Então você vai de chinelo porque o teu tênis está no armário. Tá lá. Tô lá. Você viaja, o roupeiro leva o teu tênis, você chega no vestiário, tá o teu roupa ali. Pronto. O tênis Tudo tá pronto. junto. Você não vai com o tênis. Entendi. Por isso que a gente ia de chinelo. Porque o tênis não era a gente que carregava. Entendeu? Assim, entendo. E eu vejo a galera hoje leva o tênis, chega de chinelo, é legal, virou uma moda. Sim, virou né? uma moda. Mas é por quê? Porque o tênis vai com a equipe, né? Então você não precisa se preocupar. Aí você chega num lugar para treinar, que você tem um uniforme limpinho, pronto para você colocar. Você se veste, aí você entra na quadra para treinar. Quadra boa, o aro bom. Isso interfere no seu rendimento. Com Ah, com certeza. certeza. Não tenho Então dúvida. a gente tem que começar a pensar nisso, de ter lugares atendendo, porque atrativos. Você corre numa quadra que o piso é duro, dói o joelho, dói o tornozelo, né? Então assim, então tá faltando isso. Mas aos poucos a gente vai chegando, mas tem que enxergar dessa forma. Sim, com Né? certeza. Então assim, Concordo. a gente tem que pensar grande. Uma coisa que eu brigo, em várias áreas, você vai falar uma coisa para mas aqui sempre foi assim. Tá bom, foi Conformismo. assim. Agora não é mais para ser assim. Né? Eu lembro da minha época com a minha filha na ginástica. Imagina, vai viajar para o Campeonato Brasileiro. Vamos rachar aqui, pagar a passagem, a inscrição no campeonato. Pera lá, ela tá num clube, eu pago a mensalidade do clube e tem que pagar a inscrição no campeonato. Aqui sempre foi assim. Mas tá errado. Tá errado. Por quê? Porque o clube já tem que, dentro da mensalidade, tirar. tá previsto planejar tudo a isso. inscrição, arbitragem. Isso. Aí eu senti isso quando eu cheguei no Nordeste. Fui jogar na Bahia, lá, os babas de lá. A vaquinha para pagar arbitragem. Eu nunca paguei arbitragem na vida. Eu nunca. Mesmo jogando Master em São Paulo. Nunca. Não tinha. Por quê? Porque os clubes, a partir do momento que você veste a camisa do clube, é o clube que paga. Entende? Assim, não, mas aqui não é assim. Então vamos fazer ser assim. A minha chatice é nesse aspecto. Por que não vão fazer ser assim? Até hoje eu viajo para disputar campeonato, eu não preciso, os caras se organizam, as associações pagam. Entende? Assim, e aqui não, aí o cara sabe, quanto é que vai custar? Aí você paga o uniforme, às vezes até põe até um patrocinador no uniforme, você paga o uniforme, paga a arbitragem, paga. Então isso não é para ser assim. É uma isso mudança mudou. de pensamento que tem que ter. É isso que eu digo. Mudou, a gente tem que mudar. Então vamos lá, vamos criar. Você estava falando eu tenho visto aí, tenho acompanhando o pessoal do CTC, que vai fazer a viagem para o Campeonato Internacional. Isso, né? a Sul-Americana. Um abraço aí para Tiago Cerqueira. Bora, Tiago. Um abraço, Tiago. Cerqueira, parceiro aí. fazendo um trabalho legal. Sim. E assim, formando bons atletas, boas equipes, né? Boas equipes, várias categorias diferentes. Mas aí eu tô vendo eles esbarrarem nesse negócio da rifa. Eu mesmo ajudei a comprar rifa e tal. Sim. Que eu acho ótimo, a ação solidária. Mas, cara, não ia ser muito melhor. Isso daí tá embutido num patrocinador, que o cara põe o dinheiro ali. Os meninos não tem que vender rifa. Verdade. Você entende assim? Concordo. E aí isso não é só pro basquete. Eu vi isso na ginástica com a minha filha. Eu Todos vejo os isso, os caras do futsal. judô, do karatê no sinal, vendendo. Cara, tudo bem, a gente sabe que é uma ação solidária, todo mundo que puder ajudar, ajuda. Mas é muito mais profissional você ter um patrocinador que vai lá e paga. Sim. Você não precisa expor os meninos assim. Mas aqui é assim. Não, então vamos mudar, não é mais para ser assim. A ideia é mudar, né? Vocês entendem? Assim, pro outro lado. Aí parece que eu tô dando uma de bonzão, que eu venho de outro lugar, quero não é isso não. É que não é difícil. Vocês estão seguindo um caminho agora com a liga que vocês estão vendo, que não é tão difícil, é questão de começar a fazer. Tem que alguém começar a fazer. Alguém tem que fazer, iniciar, né, o processo. Alguém começar a fazer. Por exemplo, você mostrou aí a galera, né?
que tá bancando, os patrocinadores. E a gente vai falar deles, vamos falar deles. Essa galera pode ser muito maior. E aí o que acontece? Quando você começa a transformar isso em benefício direto para eles, não é só ser legal, os caras têm retorno. Sim, retorno financeiro com patrocínio. A exposição da marca dele, apoiando o podcast Papo de Basquete, tem que ser algo... É prazeroso para ele, mas também tem que ser algo lucrativo, porque a gente está falando de empresas. Nós estamos falando de... investimento. De comercial. A gente está fazendo uma parceria comercial. E então, aproveitando o gancho, vamos falar dos nossos parceiros. Porque os nossos parceiros são aqueles que fazem o Papo de Basquete acontecer. Isso aí. Então, o Estúdio Mix é um dos nossos parceiros. Fechamos a parceria com o Estúdio Mix. Parceirão. Todo podcast vai ser rodado aqui. Top da galáxia. Então, é muito bom. É muito bom. Então, a gente vai fazer pontes. Nós vamos construir pontes onde o Estúdio Mix vai ser referência e onde a gente tiver, a gente vai falar do Estúdio Mix. Com certeza, um dos idealizadores. É isso aí. Podcast, você que está querendo fazer um podcast, iniciar um projeto, tá aqui. Nós estamos aqui, entre em contato. A marca dele e a sua marca vai ser exposta. Com certeza. Né? Coldtech, nosso grande parceiro. Bora, Pepeto. Carlos, conhecido como Pepeto. Você quer aí consertar um ar-condicionado, fazer manutenção, pode aí. Ele trabalha com o nosso amigo Coldtech. Com a refrigeração de modo geral. Geladeira, ar-condicionado, gaveta, freezer, Sprinter. Frigobar. O cara trabalha com tudo. Trabalha e atende toda Aracaju e região. Isso aí. Então, serviço de qualidade. Tem um preço diferenciado. Eu sou cliente dele. Eu também. Quem cuida do meu ar-condicionado é ele sabe. Experiência própria. Quando tem qualquer dificuldade, meus filhos, então aí vai um abraço também para os meus filhos, que com certeza vão assistir. Com certeza. Eu vou mostrar a ele o início desse projeto grandioso. Um abraço aí, um beijão para Arthur e Heitor e a digníssima minha esposa Carla, um forte abraço, um beijão. Pra galera Carla aí, abração. Coldtech, ele cuida porque quando tá passando o calor, é para ele que eu ligo. É para ele que eu ligo. E Palermo Story Mix. Palermo Story Mix, meu compadre aí. Vendendo felicidade. E com a promoção, só pra lembrar da promoção, ele tá né? Com a promoção. Quem estiver ouvindo e assistindo a gente e procurar nosso colega Palermo, vai ganhar 20% de desconto, não é isso? Isso, 20% qualquer produto de artigos desconto. Eletrônicos, esportivos, em geral. Em geral. E ele entrega porque ele tá entregando felicidade. O arroba dele é @Palermo Story Mix. Pode procurar então, lá pode procurar lá no Instagram, que ele tá vendendo felicidade pra vocês aí. E Aqua Mais Esporte, Cláudio? Aqua Mais Esporte, ele, final de semana aí que passou, ele colocou os atletas dele na 9ª colocação. A melhor entre as equipes sergipanas. Parabéns, no torneio parabéns. Nordeste, Norte-Nordeste, que aconteceu aqui em Aracaju. Parabéns Overlander Júnior. Overlander Júnior. E a Kenner? Kenner Aju, que é Nadson, Nadinho, nosso parceiro aí de longa data também. Produtos de qualidade originais. 100% original, você que gosta de usar Kenner. Porque quem usa Kenner são pessoas que têm a sua identidade própria. Com certeza. Então, quem usa Kenner original. Kenner original é na Kenner Aju. Kenner Aju trazendo todos os produtos originais e com entrega em todo o Sergipe. Nadinho, nosso colega Nadinho. Deixamos aí também a logo. Na logo dele tem o número de telefone. Contato. Kenner Aju. Pode entrar em contato e falar que ouviu no podcast Papo de Basquete. Isso aí. Beleza? Gilson, vamos falar um pouquinho do livro aí. Opa, chegou a hora que eu queria. Opa. Vamos falar desse livro. Que eu me sinto até prestigiado. Você fez uma palestra lá com a gente lá no Cotiguiba, com o time feminino, e falou um pouquinho. As meninas também adquiriram. Galera que também... Depois você vai passar para quem quiser adquirir o livro. Isso. Ter essa curiosidade e conhecer a sua visão do planeta basquete. Aí eu queria que você falasse aí do livro e de como está sendo a repercussão. Legal, né? Assim, o livro foi um exercício
do meu ego. Não, que bom. Mas foi interessante, porque eu durante a pandemia, acho que todos nós, né, vivemos um momento muito difícil. Eu tive uma ansiedade, uma crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizado. Sim. Que eu achei que ia morrer. Fui parar no hospital do coração, assim, né? Achei que estava infartando. E aí eu cheguei lá, fui muito bem atendido e a médica falou, olha, o senhor está tendo mesmo uma arritmia cardíaca, mas o senhor não é um cardíaco, o senhor está tendo isso daí... Psicológico. Síndrome do pânico. Então, não, foi um transtorno de ansiedade, aquela coisa que você não sabe o que vai acontecer, fica preocupado. Então, aqui, querendo ou não, só estava eu, minha mulher e meus filhos, que é o que a gente vive aqui, a minha família é isso. Mas a minha família toda, São Paulo, né, cara? Assim, interior de São Paulo, meu irmão mora em Atibaia. O Giba tem uma pizzaria, muito boa a pizzaria do meu irmão, chama Forneria Rambelli. E aí, minha mãe, né? Eu não tenho mais pai, meu pai faleceu, mas assim... E eu aqui, a família da minha mulher, a gente aqui naquele desespero. Tenso. Bom, resumindo, né, cara? Quando a gente tem uma crise dessa, fui parar no psiquiatra. Sim. E do psiquiatra fui pro psicólogo fazer terapia. E foi ótimo, porque eu já tinha feito terapia antes e me arrependi de ter parado. Mas aí voltei e aí eu descobri que eu era um basqueteiro nato, que o basquete tá na minha veia. E aí eu comecei a olhar para esse lado e falei, eu vou ver o quanto a minha personalidade, o que eu sou, se formou no planeta Bola Laranja. Legal. Bacana. E resolvi escrever, falar do planeta Bola Laranja. Então eu não faço uma autobiografia no sentido de contar minha vida. Eu peguei alguns pontos da minha vida no esporte e é esse ponto que é o que permite que as pessoas se identifiquem. Então, quem lê o livro se identifica porque eu conto trechos que podem servir tanto para o basquete como para outros esportes. Sim, exemplos. Como para a vida profissional de cada um, para a vida de trabalho em equipe. Então, o que eu estou fazendo hoje, eu estou fazendo palestras em clubes, como eu fiz lá com o Zé. Massa, fiz legal. no CTC, fiz com o Tiaguinho lá do TF Team. Sim. Né? Assim, tenho feito em empresas. Eu tenho feito palestras fora do empresas, âmbito esportivo. mas trazendo o quê? A ideia do trabalho em equipe. Legal. O trabalho em equipe que exige o profissionalismo, isso tudo que a gente discutiu aqui. Existe superação, existe rivalidade, né? Assim, o como lidar com o ego e o como passar a bola para aquele cara que você não gosta, mas para ganhar o jogo que vai ser bom para todo mundo. Tá vestindo a mesma camisa. E como a gente aprende a trabalhar em grupo, né? Então, assim, eu tenho usado o livro como uma ferramenta de trabalho. O que eu abordo no livro são situações que eu vivi desde pequenininho até me tornar o velhão que eu sou hoje. Sim. E aí, já fazendo a propaganda, eu não sei se tem aí a carta de convocação. Ah, que bacana. Olha, que legal. Quero já fazer uma amarração. Sim. Que é o lado de você trabalhar o envelhecer no esporte. Porque eu falei para vocês que eu colocava a cabeça no aro. Sim, quando jovem. E hoje, quando eu cheguei aqui, ainda pulava bem. Sim. Aí eu tive uma chikungunya. Que me destruiu. Me destruiu, assim. Eu cheguei a dar umas enterradas em alguns jogos depois de coroa. Aí. Que coisa. Que emoção foi essa, professor? Então, já vamos chegar. Deixa eu só falar. Porque aí eu tive que me reinventar. Sim. Então, por exemplo, hoje, jovens que estão assistindo. Sim, com certeza. Eu me satisfaço de pegar uns rebotões, de dar uns tocos, dar uma bela... Às vezes a bola não cai, né, cara? Não dá mais pra bater pra dentro com força física total, ainda mais jogando com os mais jovens, né, que nem vocês. A diferença ano a ano, ela pesa, né? Então, o que acontece? Nos últimos anos, eu tenho jogado pelo Ceará, como eu falei. Sim, e o Ceará tem estado muito bem. A gente tem disputado sempre. A gente sempre destaque, né? Então, há 2 anos fomos vice-campeão. Ano passado pegamos 3º lugar. Estamos brigando pelo título, né? Assim, lá na ponta. E aí, eu fui chamado para disputar o Campeonato Mundial que vai ter na Argentina. Que legal. Vai ser em Que orgulho para nós aqui de e assim, e brigando mesmo para jogar mesmo, não é só para ir passear, não. Assim, sim. E
como é que fala? É uma experiência um tanto quanto legal. E no livro eu abordo isso, né? A gente chegou a ver antes aquela imagem de eu correndo com a tocha. Sim. Foi muito interessante. O que me levou para a tocha foi a minha vida de arqueólogo. Aí, a foto aí para Eu fui chamado pela Nissan. A Nissan era um dos patrocinadores da Olimpíada. Eles criaram um programa que era Quem Se Atreve. E eu fui o cara de Sergipe considerado quem se atreve por causa do meu trabalho. Eu trabalho com arqueologia subaquática. É mergulhador. É algo que é referência aqui. Isso, e aí eu sou uma referência na arqueologia subaquática. Eu botei toda a minha energia do basquete, e tanto é que o livro tá aqui, ó. A trajetória das quadras às águas profundas. Né? Então, assim, eu coloquei toda a minha energia que eu aprendi no basquete, trabalhar em equipe, na minha profissão. Eu trabalho em equipe, então eu coloco... E foi isso que a Nissan reconheceu e fez um episódio comigo sobre o Quem Se Atreve de Sergipe. Falando isso, me deu a oportunidade de correr com a tocha e ganhar. Eu ganhei da Nissan a tocha. Que legal. Que legal. Fiquei com uma lembrança um pra presente. Vida, e eu contei pra eles, eu falei, vocês me trouxeram de volta pro esporte, né? Sim. Porque a arqueologia me colocou em contato com a Olimpíada. É interessante, né? Assim, como linkou, né? As coisas. Foi, que legal. E aí tive a honra de correr aqui no final, já próximo para descender a pira. Depois de mim foi o Bebeto, do futebol de salão. Futebol de salão. Nossa, que legal. Do futsal, né? Não posso falar futebol de salão. Outro dia eu tomei uma do madura, seu não tempo. existe mais futebol de salão. Grande E craque. depois foi outra menina que acendeu. Nós estamos no final da orla ali, a gente encerrou. A Larissa Barata, eu... Sim. Assim, Bebeto. e assim A sequência, né? A sequência. E foi bem legal. E tem aí a tocha que eu comemoro porque eu sou um atleta. Assim, isso ninguém vai tirar de mim, assim, nato. essa espírito. vida. Então, o que me atrapalha é voltando do ter que se reinventar, né, para jogar um mundial. Então, eu tava no auge agora, muito bem fisicamente, de repente me estourou uma hérnia inguinal. Precisei fazer uma cirurgia correndo para estar bem para jogar, voltando. Então essas coisas vão acontecendo só com o menino moço, né? Assim. Então o joelho, eu tenho a minha personal, né? A minha esposa, Karina, ela tem até fazer um jabá para ela. Fica à vontade. Sim. Que é Rambelli, meu sobrenome, então é K.A., né? Rambelli. K. Rambelli é o Instagram dela. Ela é uma personal trainer, mas ela é fisiologista. Então ela trabalha com o meu corpo como um todo, assim, né? Então, desde dos exames clínicos até a preparação. E isso é muito legal, porque ela me prepara para os treinamentos, né? E isso é fundamental quando chegar na minha idade. Com certeza. Porque senão você se estoura, né? Porque a gente fala assim, uma vez por semana eu tenho um baba. Mas quando você vai para um campeonato desse, você tem jogo todos os dias, né? Então você tem que ter, o teu organismo tem que ter uma recuperação, tem que ter uma... como é que fala? A gente sente nos campeonatos brasileiros, no Norte e Nordeste, você tem que estar todo dia correndo e todo velhinho, que nem eu, quer ganhar. Tá no sangue. Esse papo de só competir balela. Nunca fez parte. Isso que eu falo, isso é um problema, viu, Zé? Eu falo porque imagina, a gente viaja. Por exemplo, eu não vou sair da minha casa, deixar os meus filhos, né? Tua família, minha sua convivência esposa. com a minha família, com a minha esposa, para ir para um campeonato para passear. Não. A gente faz lá, viaja, faz gelo no hotel, concentração, ninguém tá afim de tem uns que vão para passear. Eu queria até ser esse cara que vai para passear. Não, vamos aproveitar. Você fica no hotel lá fazendo gelo, tomando anti-inflamatório, para no dia seguinte aguentar o baque, entendeu? Assim, verdade. E aí é difícil da galera entender. A minha esposa mesma, ela acha que eu viajo para passear. Ela foi comigo pro Brasileiro ano Mostrou passado. a realidade. Aí ela sentiu a realidade. Eu tenho um exemplo aqui, eu vou citar para mandar um abraço, que é um cara que é muito disciplinado entre a gente, chama-se Anco. Ele Anco um abraço. Abraço. O Anco é um exemplo do craque, assim, porque ele se mantém, ele acaba o treino, ele mostra a imagem que ele tá na academia, ele faz o alongamento. Ontem eu postei no nosso grupo o aquecimento para quem tem problema no joelho, que é fundamental. Ele até falou, olha pessoal, que vocês tiram um sarro de mim.
é fundamental pra gente se manter. Se manter por longa data. Longevidade. Dentro do esporte. Olha, se vocês acompanharem aí esses nossos campeonatos, que nem esse aí, é uma festa e tanto, esse internacional. Os caras com 80 anos jogando basquete, tá cara. Vendo aí? Então esses caras servem de exemplo pra mim. Eu tava falando do Carioquinha. Uhum. O Carioca tem aquela batida de bola ainda até hoje, assim. Forte. E já tá com... O Carioca, se não tá com... Acho que quase dos 70. Por aí. E assim... E joga... Eu tive um problema o ano passado, foi que eu não podia ir em Santos. Foi ano passado... O retrasado. Santos teve um torneio da Independência, que eu joguei lá, eles me chamaram. Uhum. E o Carioca jogou no time que eu ia jogar e eles foram campeões. Imagina, ele desceu pra jogar os 55, né? Assim, você tá falando de uma faixa etária a mais. Bem a mais. Eu aqui com vocês, eu com 58 jogo com os 40. Uhum. Não é a mesma coisa, mas assim, mas você ajuda o time. Eu sinto que você ajuda o time. É lógico que você cansa mais rápido. Você contribui ali, muito, branco, contribui. Muito. Com certeza. E é uma coisa, então eu quero chegar no 80 a mais, assim. Sim. E com saúde, porque é uma meta, né? A gente tem que ter os objetivos. A gente sabe que a dificuldade vai ser enorme. Durante a pandemia também, que foi uma das coisas que me jogou para baixo, eu tomando banho, escorreguei, deu uma torcida no joelho, rasguei o menisco da minha perna boa. Eita, cara. Aí eu fiquei com os dois joelhos ruins. Um era ruim e o outro era bom, que ainda... Poxa, isso é um desafio, você tem que se reinventar. Mas aí, voltando ao livro, fazendo o jabá do livro... Faça o jabá. Ele está aqui impresso. O impresso é mais difícil, porque tem o preço do correio, tem essas coisas todas, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei na Hotmart. Sim, na plataforma. Então, muitas pessoas, como eu faço? Na plataforma Hotmart, é só colocar lá o Planeta Bola Laranja, o Gilson Rambelli. Tem um linkzinho que depois eu não sei se dá para colocar no final do episódio, eu passei pro Douglas ali, é só clicar mais Hotmart. Aí eu vou dar o meu desconto também. Que bacana. Aí, que bacana. Então, eu vou aqui em homenagem ao programa também. É só ir lá na Hotmart, entrar na página para comprar vai ser em PDF, né? Você vai poder abrir baixar. Tanto em celular, tablet, computador. Sim, notebook. Chuta de 3 pontos, coloca 3, o número 3 com pontos, com P maiúsculo, 3 pontos. Uhum. Esse vai ter 15% de desconto. Bacana, que bacana. Chuta de 3 pontos lá. Show. Você adquire. O basquete começou bem. Então, começou bem. O valor do livro é R$25, aí você vai ter 15% de desconto. Que legal. É um livro que eu indico, porque eu também. Você vai curtir, o Zé já teve a oportunidade. Com certeza. Quem leu, eu tenho um feedback muito legal do livro. Bom, assim, aproveita o espaço para lhe dar parabéns, que é um livro muito bem editado, uma leitura agradável, né? Assim, fácil de ler. Isso. Eu tive um feedback agora muito legal. Como eu disse, meu pai morreu, e 5 anos que meu pai morreu. Que era meu parceirão, meu pai. Minha mãe sempre foi uma incentivadora minha, assim. Sim. Que é importante. Do meu irmão, muito. A presença dos pais. Eu fiz uma homenagem para elas lá no Cotigui. Para ela veio, tava aí no Cotigui. Eu vi, eu estava presente. Então, estava presente. Ela é responsável por quê? Porque ela que levava a gente pro treino. Ela que levava. E o Que meu pai morreu. Mas o meu pai tinha um amigo, que eu até conto desse amigo no livro. E aí eu mandei para ele de presente de aniversário. Ele tá com 93 anos, acho. Que legal. Ele leu o livro e me ligou. Caramba. E falou, cara, eu li o seu livro, que legal, Sucesso. É uma história de vida, você tem que divulgar esse livro. Então, esses feedbacks que me animam de estar fazendo propaganda aqui. Com certeza. Falando do livro, para que vocês adquiram e coloca lá 3 pontos que vai dar no cupom. Bota que tem a porcentagem de desconto. Aqui. 15% de desconto. Fica aí para vocês. Professor Gilson, foi muito bom, que bacana, o nosso primeiro podcast. Prazeroso. Tá recebendo o senhor aqui para um bate-papo, a exposição do seu livro. Estamos chegando ao fim do nosso programa, nosso primeiro programa. Poxa, que bacana. Passa rápido demais. Que é isso? Já acabou. Coisas boas passam rápido. Mas aí eu digo para vocês, toda quinta-feira nós estaremos com o nosso Papo de Basquete ao vivo às 20 horas. Fica a dica, nesse canal. Você que está assistindo. O vídeo vai estar rolando na nossa página no YouTube. Isso. Vai estar no nosso canal. Disponível. Vai estar disponível. Você
vai ajudar a gente se inscrevendo no canal, compartilhando o nosso canal. Curta, compartilhe. Ative o sininho, porque toda notificação vai chegar no seu celular, no seu aparelho lá. Compartilha aí nos grupos, a galera chegar junto aí com a gente e ajudar. É muito importante isso. É verdade. Eu não tenho dúvida que depois da nossa estreia, professor Gilson, isso aqui vai tomar uma outra proporção. Com certeza. E aí, quero agradecer em nome do Papo de Basquete, hoje, a nossa estreia com o senhor. E eu tenho certeza que é sucesso, vai ser sucesso. E conte com a gente para qualquer tipo de projeto que o senhor tenha disposição a desenvolver. Tanto na área do esporte, quanto na área das suas palestras, nesse novo nicho, nesse novo tocante da sua área. Conte sempre com a gente. Estamos juntos, tá? Estamos juntos sempre. Obrigado. Valeu, Cláudio. Obrigado aí também. E agradecendo a galera, vocês que estão nos assistindo, vão nos assistir. Valeu mesmo, um abraço para todos. Eu quero me despedir também, agradecer a oportunidade, dizer que foi um prazer enorme, passou tão rápido, né? Sim, a gente vai falando aqui. Acho que tenho que parabenizá-los e dizer que esse é o caminho. E também, da mesma forma que você falou, eu também me coloco à disposição. Tenho muitas ideias, muitas coisas que gostaria muito de ver concretizado, né? Assim, como eu disse, tem o meu filho que está aí trilhando o basquete, então vocês têm talentos incríveis aqui, tanto como jogadores quanto como técnicos, né? Então, assim, o reconhecimento é importantíssimo. Vocês têm um cara que sabe muito basquete aqui, que é o Vinícius, professor Vinícius. Sim. Abraço, professor Vinícius. Acho que ele é um... E vocês têm jogadores incríveis. Tem até um menino que eu gosto muito, que é o Theo, acho que está jogando fora daqui. Tá em São Paulo. Então, assim, muitos outros que já jogaram fora e que outros poderão jogar, né? Assim, mas acho que a gente tem que batalhar para ter o nosso time aqui. Um time de referência. E parabéns. E sou sempre basquete, estou sempre à disposição. Muito obrigado por vocês terem me chamado. E assim... E vamos pra quadra. Vamos pra quadra, vamos jogar. Vamos Pega a bola aí. Fiquem ligados, porque sábado tem rodada. Isso. E aí vai ter o nosso ao vivo no nosso 14 canal. horas. Lá no Agitação Esportes. E mais uma vez eu quero agradecer aí a parceria do Estúdio Mix. Que sem essa parceria nada disso estava acontecendo hoje. Firmou. E os nossos parceiros, Palermo Story Mix, Code Tech, Kenny Aju, Aquamais Esporte. Sem vocês, isso aqui também não seria realidade. Muito então, obrigado. Um forte abraço a vocês. E até sábado, se Deus quiser. Parabéns, Liga. Vamos lá, Liga 7 Panos de Basquete.